E hoje vamos falar sobre um tema que é um tema difícil, extremamente difícil, tremendamente difícil, absurdamente difícil e, às vezes, Quase impossível. fortemente dificultoso. Não é isso não, filho? Quando eu postei hoje, eu recebi um bocado de mensagem. Ai, meu Deus do céu, eu tô precisando disso. Tô é isso aí mesmo, vamos lá. Como é que eu faço? Por onde começo? Vou aproveitar aqui e mandar uns aviãozinhos até para uns pacientes que eu prometi que eu ia enviar para Eu lembrar da vou live fazer a hoje. mesma coisa, mandar os aviãozinhos. Eu Pessoal, se prometi vocês puderem mandar mandar. aviãozinhos também, vocês mandam, tá? Ajuda a gente a divulgar o trabalho. É bom. Ajuda nós a alcançar mais pessoas. E hoje eu tive no consultório tão bom. Eu Ah, atendi duas mães de dois colegas ah, meus de infância. Ah, isso é tão gostoso. coisa boa, né? Foram meus colegas de escola. A gente fez o jardim de infância junto. A gente sabe aquela turminha boa que continuou. A gente manteve contato. Tudo isso aí Ah, hoje, outro foi outro dia, tem no máximo uns 10 anos isso. com Uns certeza. 15, no máximo uns 15 anos, né? Não mais do que isso. Aí hoje atendi as mães deles, de um colega e de uma colega. É tão bom, tão gostoso, tão assim a É gente falar. emocionante, né? Eu Foi também bem acho. legal, foi Eu legal. acho emocionante. Isso eu acho emocionante, sabe o que, Lini? Atender professor. Eu sou super vulnerável a isso. Quando eu vou atender algum professor, alguma professora meus, eu fico todo bocó. Mais abestalhado que eu já sou normalmente, sabe? Então é incrível. Fico muito bobo e muito emocionado. E a gente acaba a conversa, né? Essa questão a gente tá entrando nessa retrospectiva, a gente conversa sobre coisas daquela época tão gostosa. Eu estudei no Bom Pastor, Santa Maria Eufrásia, ali em Brotas, né? E ali eu estudei do jardinzinho a sair, porque só ia até a oitava série mesmo. E aí esses dois colegas também estudaram até do início, então a gente fez um caminhozinho. Aí hoje atender os pais, as mães, né, no caso, foi muito legal. Muito legal. Parabéns, parabéns. Eu acho isso uma coisa muito honrosa pra gente, né? A prova de É, confiança também é importante. Na sim. verdade, toda vez que um paciente leva uma mãe, um pai, eu fico muito lisonjeado, sabe? E grato porque você não leva seu pai e sua mãe em qualquer lugar, né, não, Line? É, não, Line? Não é, não, não é. Obrigado, obrigado. Tão ótimos, tão ótimos. Estão gostando. Eu fico Segunda-feira muito estão lá de honrado. novo. É muito bom. Ah, é muito É, mas gostoso. tá. Vamos lá, né? Então, filha, me diz, como é que você quer começar? Porque, repare, eu estava pensando, Julinho, esse tema envolve tantas coisas, que assim, você quer começar por onde? Diga aí. Olha, o que é que a gente vê muito, né? A questão nessa época, quando o pessoal vem de muita festa, né? Que o tema é justamente isso, a gente falar como é voltar à rotina, né? Acredito, né? Que o pessoal tá. Como é que a gente volta? Como é que volta? A gente sempre fala, né? Que a gente. As exceções acontecem e a diferença é justamente com quem sabe voltar, quem consegue voltar, né? Não deixar assim, porque deslizou uma vez, duas, e achar que tá tudo perdido, né? E final do ano é mais ou menos isso, as pessoas saem um pouco da rotina, quem tem uma rotina já alimentar, sai da rotina, e aí pela quantidade de eventos, chega uma hora que para voltar realmente é desafiante, né? As pessoas realmente ficam assim, ai meu Deus, por onde? Como a próxima está falando, né? Tem gente que ainda está de férias, está viajando, ainda está nesse aí, emenda. Né, vem as festas do final do ano e ainda tem férias, somente quem são os professores, né? Que esse período do ano está de férias. E aí pronto, é desesperador, as pessoas ficam naquela agonia. E assim, eu acho que é sempre o que a gente já vem falando. Não tem fórmula mágica, né? Não tem. As pessoas falam assim, oi Ju, boa noite. Não é Oi, aquela Juju. coisa assim, não é aquela coisa assim, ah não, o caminho, não tem aquela coisa assim, o caminho é só esse. Primeiro que a gente trabalha muito com individualidade, né? Há muita individualidade.
O que às vezes é restritivo para um, para o outro não é, e vice-versa. Então, assim, eu acho que é sempre voltar de uma forma, aos poucos, em algumas situações é permitido, em outras não. Então, sempre fala individual. Tem pessoas que, às vezes, o estrago foi muito grande, e aí tem que realmente dar uma puxada para voltar e aos poucos. Tem pessoas que você já tem aquele perfil assim que a gente conversa muito no consultório, né? E a gente perceber, né? Em que momento essa pessoa está. Mas eu acho que não tem não tem muita. É voltar mesmo, identificar o que foi que errou. Então, assim, eu busco muito isso. Onde foi? Qual foi? Onde é que está o problema? O que foi problema para você? E a partir daí a gente começar a consertar. Mas assim, tem que fazer, né? É o protagonismo de novo que a gente sempre fala, né? A gente Tem aqui que querer orienta, fazer, né? querer fazer. Eu estava conversando hoje com uma paciente online, um pouquinho antes. Ela, Aline, mas eu não consigo, eu fiz, tá. O que é que eu posso tomar? O que é que eu não tenho que tomar? Não tem, não sabe? É querer. Porque meu marido não ajuda. Eu falei assim, não, sabe? Responsabilidade não é dele. Isso é importante, pessoal. Foi bom você ter falado nisso, Aline, porque você vê, até para essa questão da retomada, né? Primeiro que você retoma o que você estava fazendo. Então a primeira pergunta é, você estava fazendo certo? Porque essa já é a primeira pergunta. Então você não vai retornar se você não estava, né? Então se você não estava, e o trabalho de fato é estabelecer uma rotina boa, você precisa de um motivo. Eu sempre vou cair nisso de novo. Eu sou chato que fala nisso o tempo inteiro. Tem que ter um motivo. E o que te mobiliza para isso? Aí, pessoal, esse talvez seja o principal ponto, o ponto-chave para tudo que a gente faz. Tem um porquê. Vocês não vão conseguir estabelecer uma rotina saudável porque é bonitinho, porque é legal. Porque, principalmente no início, não é bonitinho nem é legal. Tá? No início é um cocô. No início é chato. E é por isso que vocês veem eu, a Aline, a própria Juju, a gente tem época que está bem, tem época que não está tão bem, porque nós somos humanos iguaizinhos a vocês. Talvez um pouquinho pior no meu caso, mas assim, iguaizinhos a vocês. Então, a gente vai ter essas flutuações e precisa estabelecer motivos claros para poder se mover, porque senão não move. E aí vira, sabe, Aline, eu falo que é aquele patinar no mesmo lugar, né? Você fica ali se esforçando para justificar para si que está fazendo sua parte, pura justificativa, Sim. e ficando muito triste, se sentindo, como eu sou a pior pessoa do universo, como Deus não gosta de mim, porque eu não alcanço, mesmo eu fazendo tudo certinho, eu não alcanço. Pessoal, isso não existe. Começa por aí, tá? Não existe. Então, mas só para não devagar muito, voltar para onde a gente estava. Chegou no fim do ano, digamos que você estivesse andando na linha, e saiu da linha por causa das festas. Perfeitamente compreensível, uma coisa que muitos fazem, e que tá bom, tudo bem, não tem problema. Quero voltar para a linha. Primeira coisa, ter motivo. Estabelecer que vai fazer isso. Porque você falou muito bem, Eline, sobre alguns mais radicais, outros menos radicais. Aí a gente já está meio que na metodologia, né? Que é importante, para cada um vai ser de um jeito. Mas é que antes disso, né? A gente tem que definir o porquê. Então, se você não tiver definido o porquê, não adianta, vai chover no molhado, vai se frustrar, vai se chatear, e vai tomar a raiva do marido sempre que a culpa de tudo sempre é do marido. Se choveu, se teve um terremoto, se o meteoro bateu na lua, a culpa é do marido, o marido serve para isso, né? Então, já fui marido e sei como é. Então, você vai só arrumar confusão. Então precisa de motivo, né? O que você acha, Fia? Não, com certeza. E é justamente o que eu vejo um pouco, né? As pessoas querem, né? A gente já falou sobre isso também aqui uma vez, o querer. Mas quando você começa a apresentar todo o processo, esse querer não é tão querer assim, né? É porque é um querezinho, né? Um querezinho. O motivo é fraco, né? O motivo é fraco. Você começa a falar, mas vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, eu fiz,
Principalmente assim, quando a pessoa chega assim, não, eu tô aqui decidida. Aí você começa a falar, aí a pessoa começa a murchar, assim, encolher na cadeira, eu fiz, não, não tá Não quer, não. querendo, não quer, né? E assim, e sempre ainda existe as pessoas que estão querendo algo, o que é que eu faço, o que é que eu tomo? É sempre botando a responsabilidade em algo, né? Se eu tomar isso, eu vou emagrecer. Se eu ver, não, né? Isso aqui pode lhe ajudar em outras situações. O emagrecimento pode até acontecer, mas quando a gente, na maioria das vezes, né? Eu acho que você também, a gente não suplementa visando o emagrecimento, né? A suplementação é para resolver outras situações que vai levar a pessoa, né, nessa direção. Mas assim, eu nunca vi suplementação sua com inibidor de apetite, né? Olha, Aline, hoje em Nunca vi. dia, Eu nunca vi, nunca peguei. não. Você sabe que eu até lá no passado já usei o Femproporex, né? Hum, Porque, acredite, é um ativo bom se usado corretamente, ele não é ruim. Mas mesmo assim era para situações muito específicas. Então, de fato, não está muito na minha prática, não. Você tem toda a razão. Não é uma coisa que eu costume usar. Porque é o que você falou, não dá para botar responsabilidade nisso, né? e ainda tem, assim, eu achei que tinha diminuído, mas acho que nessa época do ano parece que o pessoal concentra, né? Tá querendo resolver tudo, que aqueles poucos dias do final do ano ali estragou ou desandou, e aí fez o que é que eu tomo? Né? Não tem nada para eu tomar, eu fiz, primeiro que eu não posso nem prescrever, né? Nutricionista não pode nem prescrever. Então, se alguma Nutri faz É isso... bom que você já se sai disso, você já se inclui fora dessa. Exato. Mas assim, porque é isso, não tem não tem mágica. Né? Não. Por mais a gente fica, como você fala mesmo, né? A gente não está querendo ser vaselina, nada, a gente não está querendo, não. Mas porque não tem. E o trabalho é sempre, o nosso trabalho aqui é orientar. Porque se fosse realmente o que a gente soubesse, o que a gente sabe, o que a gente fala, realmente fosse 100%, nenhum dos dois estava na correria aqui. A gente estava tudo certo. E, gente, é um churumingo quando a gente tá junto no consultório. Eu choro minha ficando, ele chora dele. É difícil Cada um cuida das suas coisas. É difícil para a gente também. Então, assim, o profissional, a gente é detentor do saber, mas não quer dizer que só porque a gente sabe... A gente consiga. Que a gente... Pois né? Para vocês Mas verem você quer ver uma coisa? Mas quer ver uma coisa legal? Que você falou um negócio importante que eu sempre também, você e eu, a gente sempre fala. Como a gente nós somos pessoas normais, né? Não temos nenhum tipo de poder diferenciado por entender um pouco a mais sobre o tema por ser um profissional da área. Mas se você parar para olhar, a cada período a gente consegue estar um pouquinho menos ruim. Então, se a gente for olhar para isso, existe uma curva de evolução, que às vezes ela está assim, às vezes ela está assim, às vezes ela está mais assim, mas ela tem sempre ali aquela curvinha de evolução. Isso é bacana. Eu queria que os pacientes entendessem isso, alguns entendem, sabe? Chega uma paciente já para mim assim, de dizer assim, Dolfo, eu quero ficar bem, não importa quanto tempo vai levar. A gente vai negociando, ajustando as coisas à medida que eu for conseguindo conquistar. Gente, eu quase choro na frente dela de emoção, porque uma senhora, ela estava totalmente correta, porque ela conseguiu perceber o quê? Olha, eu preciso mudar a minha vida. Não é tão somente fazer um trabalho de emagrecer. Pessoal, isso não existe, não é assim que funciona. Então eu preciso mudar a minha vida. Você já vivi 50 anos de uma maneira, eu não vou mudar em 50 dias. Né? Eu vou precisar de um tempo para poder mudar. E quanto a esse tempo? Varia tremendamente, porque pessoas diferentes precisam mudar fatores diferentes. Então, é olhar para isso com muita tranquilidade, né? Com muito bom senso, entender que é um caminho. Você falou, Aline, que o pessoal quer, mas não quer tanto. Porque, assim, às vezes a gente quer partir daqui para cá, né? Mas esquece que tem esse caminho todo
todo para chegar não aqui. Não é linear, aí né? Não é linear, não é uma reta, não é uma coisa assim que traçado. Não é uma reta. Na maior parte das vezes você não consegue ver o final de longe. Então, muitas vezes o paciente chega no meio do caminho e faz assim, isso não está funcionando. E tá. Só que ele não tem como avaliar, né, dali de dentro. Então, é importante. Tudo isso é muito importante, né? Mas voltando para onde a gente estava começando. Aqui você se deixar, daqui a pouco a gente está falando até de ufologia. Eu adoro isso. Gente, se vocês, qualquer um de vocês, a oportunidade de estar com a gente no consultório, quando a gente começa a conversar, se o paciente não chegar, não interrompe. A gente vai conversando, cada hora entra um assunto, entra outro, vai embora. É bom demais. Marlene, porque eu penso muito na Juju. Juju é um grande exemplo para mim, a Juliana Luciano, né? Porque ela fez um trabalho soberbo de emagrecimento. Juliana perdeu 63 quilos sozinha, né? E com ganho de massa muscular, comendo comida de verdade, com a saúde excepcional. Isso é invejável, a gente tem que dar sempre os parabéns a ela. Mas por que eu penso muito na Juju? Porque ela consegue manter uma regularidade de coisas maior por mais tempo. Então, por exemplo, se você chega diante de um feriado, que você considere que seja o momento de comer diferente, tudo bem. E você já vinha há um longo tempo direitinho, você vai bagunçar menos. Ou até, incrível, pessoal, você pode não ter interesse em bagunçar. Eu lembro de épocas onde eu estava mais bacana, agora estou numa época até direitinho, viu? Eu consegui melhorar a coisa do jejum. Ajudou bastante a voltar para o eixo, agora eu estou no caminho bom. Você olha para a coisa e fala assim, não te chama, não tem mais aquele magnetismo, sabe? Aquele tesão de te chamar. Então, uma dica que eu dou para o pessoal, Lini, é o seguinte, se você identifica um feriado desse, que é um feriado, digamos assim, de se acabar de comer besteira, se você já puder antes entrar no esquema certinho e chegar até lá bem, a chance de você fazer grandes bobagens é menor, não é não? Não, com certeza. Isso com certeza. E é justamente quando a gente cai, né? Da gente desenvolver, a gente construir o estilo de vida. A gente constrói, né? Então, assim, se você já vem fazendo, já vem construindo algo, quando chega, a gente se depara com esses momentos, com certeza, você já fica assim, opa, né? Você já solta um pouquinho, né? Você já alivia. Você já alivia ali um pouquinho o acelerador, porque você sabe que, poxa, tô tão bem, tô tão legal, tá tudo as coisas estão fluindo tão bem, eu vou realmente estragar isso de vez. Você começa a ficar seletivo mesmo. A pessoa começa a ficar mais seletiva. Não, então, poxa, então eu só vou aqui, eu vou só, vamos supor que você vai num lugar que eu sempre falo, eu vou viajar para um local, você, poxa, tá bom. O que tem lá que você não come aqui? Né? Mas o pessoal vai para a Europa, vai para os lugares. O que você tem lá que você não come aqui? Pronto. Se permita, porque você não vai comer mais. Você não vai comer outra vez. Claro que você experimente, não é comer e enfiar o pé na jaca, mas experimente. Se permita. Eu também não sou assim, né? Se fosse eu iria experimentar, né? Mas aí, assim, outras coisas que eu tenho aqui no Brasil, por quê? Só porque eu estou viajando, só porque eu estou de férias, eu vou simplesmente jogar tudo para cima. Então, quando você começa a ter essa disciplina, não sei se seria disciplina, mas se você já começa a ter esse comportamento mais certinho, na hora que as coisas ficam mais liberadas, que é nesses momentos mais permissivos, você já, sabe, a mentalidade começa realmente a mudar e você já fez, poxa, eu não preciso tanto disso, né? Eu não precisa ser assim tão escancarado. Eu vou aqui, mas eu vou até o rasinho, só vou até ali a água, até a canelinha só, né? Não vou deixar chegar aqui, não. Os tubarão, não. Não, deixa eu chegar só ali na canela, tá tudo bem. É mais fácil de você voltar do que quando já tá aqui. Você boa já analogia. Boa analogia, gostei. Boa analogia, gostei, bacana mesmo. Bom senso, né, Helene? E a idade vai chegando e a gente vai ficando mais, né, esperto. Tem que ficar mais esperto, gente, por favor. Pelo menos a idade tem que servir para alguma coisa. Fica mais esperto. Com certeza, para a gente ficar menos bestalhado, né? Quer dizer, eu tô ficando mais com o tempo, mas menos burro a gente tem que ficar. Pois é. Mas que às vezes falou disso aí, eu achei interessante um conceito. Quando vocês estiverem, pessoal, num
processo, vamos chamar assim, né, de melhoria da saúde. Parem de pensar que vocês estão sob restrição ou sob proibição. Porque quando vem essa ideia de que, eu estou sob uma proibição, então quebrar a proibição sempre é gostoso, né? Fazer o proibido assim sempre é, poxa, que bacana, é tipo assim, olha como eu sou intrépido, eu vou fazer o errado porque eu posso. Tá Vamos permitido parar essa com isso. hora, tá permitido. Eu agora vou me permitir porque eu sou dono de mim. Pessoal, isso é um monte de engano, sabe? A gente se engana muito. Então, talvez seja interessante, na verdade, talvez não, é interessante, olhar para essas propostas, né, como um processo de mudança de vida. A gente fala muito nisso, né? Arte de concretar, tá falando isso, é mudança de mindset, Thaís, né? Justamente, tá, é mudança de mindset. Que é o que a gente precisa, pessoal, mindset, definição mental, ponto mental, ajuste mental, um ponto onde você coloca sua mente e que te guia, né? Podemos explicar de várias maneiras, mas aquela ideia central, talvez, para um comportamento, ou até para os próprios pensamentos. Então, assim, se você pensar diferente, quer ver um exemplo? Eu estava conversando com a Juju, justamente uma coisa legal. Quando a gente vai falar em jejum, o que é mais fácil? Eu dizer que o paciente vai fazer um jejum de 16 horas, ou eu dizer que ele tem uma janela alimentar de 8 horas. A gente já conversou sobre isso também, nós dois. Então, assim, gente, é a mesma coisa. Só quando você muda a forma de olhar, muda o mindset relativo àquilo, né, a forma como você vai encarar, ou como você vai pensar sobre aquilo, muda completamente até a sensação que você tem. Então, assim, eu vou ficar 16 horas proibido de comer, muda para, poxa, durante 8 horas eu posso comer. Então, uma coisa puxa para cá, outra coisa puxa para cá. Nós podemos fazer isso com tudo. A Ju está dizendo que só fala assim agora, justamente. Eu também tenho usado isso no consultório. Porque muda. E outra coisa que eu faço também, assim, as pessoas quando começam a ter o, né, começam, né, o processo, eu peço, né, eu converso muito no consultório isso, assim, pare de focar no que você não fez. O que foi que você conseguiu fazer? Aí as pessoas começam a falar, nossa, você está vendo? Então, assim, tá, você quer perder 10 quilos. Tá, não perdeu 10, mas perdeu 5. E esses 5, o que foi mais que aconteceu? Aí a pessoa ela não se dá conta, porque foca tanto do bendito número, que esquece as coisas redondas. Mas o que você conseguiu fazer? Você já não contar? Os quilos não foram perdidos, né? A redução não... Mas assim, você está comendo melhor? Poxa, a minha alimentação está muito melhor, já foi... Pronto, como é que você está dormindo? Então, assim, o que é que você consegue fazer? Agora, hoje já consigo. Antes eu só bebia um copo de água, agora já bebo, já consigo beber 1 litro, 1,5 litros. Olhe quanta coisa. Então, eu peço às vezes a alguns pacientes para registrem o que vocês conseguem fazer, para desfocar daquilo que não conseguem. Eu acho que é bem isso aí, né? É brilhante. Não ficar focando no que não deu certo. Vai dar ainda, a gente está no caminho. Como você falou, o caminho é longo, o caminho é tortuoso, não é reto. Você vai cair, você vai subir, tá? E você só tem que estar atento para perceber que quando a coisa começa, poxa, isso aqui eu ainda não consegui, então eu vou prestar mais atenção nisso aqui. Eu já consegui isso e isso. Isso eu ainda não consegui. Então agora eu vou procurar melhorar nessa situação. Tá falando que a psicologia positiva. É isso. A gente tá artista, tá? A gente tá artista. A gente tá. Subiram uns comentários aqui. A Brigitte falou, pior quando viaja e fica na casa de amigos, aí você não pode comer certos temperos. É chato dizer que não posso comer isso ou aquilo. Né? Essa aí... Você sabe, Brigitte, isso é importante, quando você se hospeda na casa de alguém, né? Realmente. E aí pensa assim, então durante aqueles dias você faz o que a Thay falou, redução de dano, escolhe o que for menos ruim para você, faço muito com o jeito, e se despreocupa, sabe? Pessoal, eu quero muito que nessas conversas que a gente tem,
vocês vão aprendendo uma palavra que eu fico brincando, chamada se desimportar, certo? Eu nem sei se a palavra existe no português, não sei se a professora Clélia está aí para ensinar para a gente isso, eu adoraria se ela tivesse. Mas assim, se desimportar. Então é assim, pessoal, vocês já ouviram falar em tomar Johnny Walker com chá de sêmen? É a primeira vez que eu uso. Johnny Walker com chá de sêmen para cagar e andar. Na verdade, o que eu quero dizer, pessoal? A gente tem que começar a pensar o seguinte, tem um monte de coisa para a gente dar conta ao longo da vida, nos nossos dias, né? E tem coisas que a gente acaba se apegando muito e que acaba atrapalhando. Então a gente perde, às vezes, tempo se importando com coisas que não importam tanto. Ou não daquela forma. Então, assim, se desenvolver o seu desimportar, o que não quer dizer que você vá não se importar com nada, se tornar uma pessoa idiótica, se tornar uma pessoa isolada da sociedade, não é isso não. Mas é o seguinte, dá importância ao que você pode dar conta e resolver, né? E algumas coisas você se desimporta. Então vamos lá, estou numa situação limite onde eu não tenho opção. E eu vou ter que comer aquelas opções ali, porque senão vai ficar feio, vou magoar as pessoas. Eu vou comer, vou escolher o menos ruim, como a Thay falou, né? E aí o que vai acontecer? Pronto, comi o menos ruim e vou para frente. Não vou ficar ali me martirizando, né? Olha só, meu Deus, eu fiz isso e agora eu fiz errado. Não, ó, fiz, está fazido, né? Então pronto, bola para frente. E vamos andar, porque, pessoal, a gente não dá para ficar muito tempo no reme-reme, não, sabe? Em cima do murismo, para o ser humano é coisa ruim. Então, você parou ali, ó, é direita ou esquerda? Tá bom, então vamos lá, direita, beleza, pá, vamos andando, tá? Então não tem essa coisa de ficar em cima do muro muito, não, tá? Então é isso só. Talvez para voltar, passe por isso, né, Nene? Sim, sim. E eu acho assim, identificado o que é possível fazer, faça. Né? Faça. Tem coisa, sim, como a gente falou no consultório, tem coisas que você realmente está vendo ali que o paciente ainda não está preparado para fazer, mas tem muita coisa que tem que ser feito e que pode, e a pessoa tem condições, né? Então, assim, fazer o básico, muitas vezes que as pessoas acham que tem que fazer o extraordinário e o básico não faz, né? E tomar para si aquela assim, tá, eu não consigo fazer isso aqui ainda, mas eu consigo fazer isso, isso e isso. Faça. Quando você está, dependendo da situação que você esteja, qualquer mudança vai ser percebido. O corpo ele vai sentir alguma coisa, você vai ter em troca. Então, assim, você ficar nessa, mas por que eu não consigo fazer isso? Eu não vou fazer isso, isso e isso? Aí já entra no campo da descaração, né? Também conhecido como fuleiragem. E eu falo para você o seguinte, assumam suas fuleiragens, pessoal. Então, assim, tô a fim de esculhambar, eu vou esculhambar. Porque toda hora que eu passo no mercado, que eu vejo aquela cria de Satanás, que é o talento com recheio de opereta, eu fico pensando, a mente de uma pessoa, além não, eu ainda não vi, graças a Deus que eu ainda não vi esse. Olha, a mente de uma pessoa, não sei nem se dá para classificar como ser humano. Então, se quem criou isso um dia assistir essa live, por favor, entre em contato comigo, tá? Uma pessoa que inventa de pegar um talento desse tamanho, branco, e colocar com recheio de opereta. Opereta é o chocolate branco mais delicioso da face do universo conhecido. Isso, eu roubo todos quando eu abro em casa. É o primeiro que eu roubo. É o primeiro que eu pego, que tem aquele pedacinho de castanha. Uhum. Então, assim, gente, olhar para aquilo é difícil. Entendeu? É complexo. É um momento que você tem que tomar decisões sobre a sua vida. Mexe com o nosso psicológico. Mexe com o psico, mexe com o coração. Quando eu passo ali na prateleira que eu olho para aquilo, eu faço uma revisional da minha vida inteira. E aí tem um dia que eu chego e falo, pra porra, vou comer meu negócio mesmo. E aí, o que acontece? Ai, meu Deus, doutor Adolfo, ele falhou, ele comeu errado. E eu sei as consequências, sei o quanto aquilo pode ser ruim, e obviamente vou evitar fazer.
Mas se algum dia eu fizer, eu faço sabendo. A gente E já que eu assume, faço sabendo, né? eu não posso o quê? Eu não posso reclamar, não posso Exatamente. praguejar, sabe? Não posso ficar triste. Muito pelo contrário, acho que alguém que comer aquilo e ficar triste tem algum problema sério. Tá. Não, Tem não um é problema isso. sério. Não, tá com Não, não é isso. o problema é muito sério mesmo, porque É comer e muito sério mesmo, acho que merece para estudo. Então, pessoal, isso cai de novo numa palavra que a Aline falou no início da live, que a gente usa muito, que é protagonismo. Veja, estou no momento que eu escolhi fazer uma besteira. Eu assumo a consequência da bobagem. Ah, Adolfo, isso é desculpa sua. Sim, quem é que vai pagar com isso? Quem é que vai pagar por isso? Eu? A responsabilidade é minha. a Juju diz que fica Ajuda a triste gente que fica depois. triste. Eu não fico, não, Juju. Eu não fico. Eu já conversei isso com você, Ju. Eu não fico triste depois. Eu ainda não vi e espero demorar de ver. Eu ainda não vi o talento com o Reginaldo, ainda não vi, não. Segunda, você está lá no consultório, né? Ah, tá. Segunda está lá. Lascou-se. Eu não vou, eu vou entrar, você não vai nem me ver. Eu vou entrar e sair. Olha, pessoal, você vai chegar a segunda procurando, cadê o talento? Não eu vou contar para vocês. Vou contar para vocês quinta que vem. Se ela chegar procurando, eu vou contar para vocês. Viu? A Juju disse que também ainda não viu, não. Queira não, Ju, queira não. Ai, não, meu Deus um do negócio, céu. é fora do normal. É fora do normal. Sinceramente. Não, Juliana, ó, amigo é tudo na vida, assinado Judas. Aí é. Ó, eu sou tão boazinha, minha mãe leva coco seco pra ele. Ai, Minha tão mãe bom. cuida da alimentação. Aí ele retribui com Ela essa coisa. trouxe o coco cheio de água, gostoso, tá? Ó, coisa Todo bem boa. tratado, todo bem tratado. Envolve isso, né? Ainda vou dizer, vou contar ela. Eu vou contar ela que você tá Eu vou retribuindo. pensar duas vezes se eu vou fazer isso, não sei. Não sei, vou pensar duas vezes, entendeu? Depois vocês perguntam na quinta que vem. Ó, a Thay tá falando que tem talento de 70% cacau. Thay, nós estamos falando de bagaceira, Thay. Negócio de 70% Ela é cacau, fina, Thay. ela tá querendo, Deixe de ser fitness. Que coisa. Nós estamos falando de bagaceira, Thay. Eu tenho uma receita infalível para quem está querendo comer doce e manter a dieta. Alguém quer? Quer essa receita? Meus pacientes já conhecem. Vai. E o bichinho é bom. Você pega a banana, abre ela no comprido, sem dividir as partes, né? Deixa ela, faz um talinho no comprimento. Coloca chocolate, 70%, por favor, que nós estamos nas fitnesses. Bota. Sim, senhora. Bota uma colherzinha de pasta de amendoim por cima. Leva no micro-ondas. Aquele negócio derrete. Aí você vem com um whey gostoso e polvilha por cima. Uma xícara de café. Vai ficar gostoso. Vai ficar bom. Feliz. Ou as minhas TPMísticas aí, adoro. Deixa isso aí para quando tiver na TPM. Perfeito. Fica maravilhoso. Pessoal, tá aí a dica que a Aline deu para vocês. Agora sim, uma coisa de Jesus, uma coisa boa, tá? Nessa porcaria que eu fico ensinando para vocês. Fica, vontade tem que entender, nessas lives, a Aline representa a mãe. Eu represento o tio. Mãe educa, ensina coisa boa. Tio só ensina que não presta, palavrão, coisa escondida e a fazer porcaria, entendeu? Então é isso. A gente tá na cetogênica, aí na cetogênica não dá, né? Por causa da banana. Tá na cetogênica não dá. Banana não dá. Mas na cetogênica dá pra ela comer creme de leite com whey, não dá? Não, porque ela tá, não. Aí é a dos Paranauê aí particular, que a gente não pode expor aqui os pacientes, né? Não dá. Entendi. Ela sabe não que não dá. Tá aí, então tá aí.
Bote sua roupa de canguru, filho, e dê seus pulos, viu? Que Ela o negócio lá tá inchado. ela tá direitinha, deixe ela direitinha aí, porque, né? Eu não vou se meter, não. Eu não vou se meter, não. Né? Negócio Ela que o sabe, celular tá inchado. ela foi desandar um pouquinho aí, tadinha. Foi uns 3 dias para se recuperar de novo, ela viu. Tô Que na negócio roça seca, como é que é isso, fia? entendi Rapaz, oh, meu Deus. também. Só sei que ela foi comer um bolo aí errado, errado não, certo, né? Porque foi do aniversário do marido, tadinha. Foram uns 2, 3 dias aí de rainha no vaso. É Até se errado porque é o recuperar. marido. O marido sempre é culpado. Você vê que o bolo que fez mal é do aniversário do marido. Eu já fui marido, gente. Eu sei como é. Marido tá sempre errado. Não importa, a culpa de tudo de ruim é dele, entendeu? É sempre assim. Faltou luz, que foi que você fez? Hã? 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 É assim, Ah, porque ela entendeu? tá no interior, mora no interior, na roça, que não dá nada. Então é ótimo, é bom que não tem nada mesmo e fique quieta aí. Vamos, tá dando certo. Não, não bagunce, não. Né? Tá Não certo bagunce, não. também. E aí, ela puxar isso com Thaís, essa situação, né? A partir do momento, a depender da situação, quando você desanda um pouquinho, a recuperação realmente é mais complicada, né? Eu vou fazer só um adendo aqui, que Thaís acabou de demonstrar para nós a importância da pontuação na língua portuguesa. Que ela botou vomitei, vírgula, diarreia, né? Ainda bem, porque por uma vírgula ficaria muito ruim. Então, Thay, parabéns por você saber usar corretamente a vírgula. Porque Eu vomitei fico muito diarreia feliz. é complicado. Vomitei diarreia vai ficar bem complicado, então ainda bem que você botou a vírgula. A vírgula nos salvou de um momento muito complexo. Olha, o Né? pessoal tá bravo, viu? Na rede social, a gente não pode mais errar, não. Ortografia, não. Eu fiz uma postagem, errei a conjugação do verbo. Povo, eu fiz, gente, eu erro também. Às vezes a gente nem erra, às vezes é o corretor, esse mardito que às vezes prega essas peças na gente. Nem sei se foi, se não foi. O pessoal tá meio. Tá intransigente, viu? A gente erra um pouquinho, mas erra bem. O pessoal tá coisado. É perigoso esse povo coisado assim, viu? Mas, Oline, mas vem cá, ó. Bora tentar compilar pro pessoal, então. Você teria, assim, dicas, você teria, sei lá, sugestões, por exemplo, para quem saiu completamente do trilho e quer voltar? Assim, Eu acho o que você pensa? O primeiro, né? Acho que pra gente resumindo. O primeiro, como você falou, você estava no trilho antes? Né? Tava no Melhor trilho? pergunta, Pronto. melhor pergunta. Tava no trilho? Que trilho era esse? Volte para ele, tá? Não queira sair assim. Ah, porque exagerou, vai sair fazendo jejum loucamente, sem nunca ter feito, vai querendo cortar tudo, corta açúcar de vez, assim, sabe? Carboidrato de uma forma drástica. Sai fazendo. Lembra que eu falei? O básico. Você estava onde? Onde foi que você estava? Não, minha alimentação estava regular. Volte para ela. Depois que você voltar para ela e ela estiver bem consolidada, aí a gente dá o próximo passo. Então, a primeira pergunta é essa. E qual era o trilho? Qual era o trilho que você estava andando? Né? Não quero andar no trilho do outro, não. Não é porque viu a dor fazer um jejum de 5 dias e não, eu vou fazer isso também e não tem. Né? Não dá. Às vezes não sabe nem por que quem está fazendo aquilo, né? Até bom você falar, pessoal, para quem acompanhou, o Altran, né? Ele levantou essa coisa da gente fazer esse jejum prolongado no início do ano. Isso tem um motivo, pessoal, que não tem relação com emagrecimento, não. Acaba ajudando também. Acabou me ajudando a sair da gula louca que eu estava assim, descontrolado. Então, me ajudou. Mas o objetivo não é esse. O objetivo é um processo de reequilíbrio imunológico, de eliminar alguns tipos celulares que, digamos, talvez não estejam mais tão saudáveis, né? E para quem tem doenças autoimunes, especialmente como é o meu caso. Eu tenho doença de Graves, que é uma condição autoimune que faz o hipertireoidismo. Quem me conhece há mais tempo sabe que meu olho não era assim. Né? Meu olho ficou assim depois desse processo. Na verdade, durante um tempo ficaram os dois, parecia uma antena da She-Ra, né? Aí depois um voltou bastante, o outro não voltou tanto, ficou essa cara parecendo que tem uma paralisia facial. Às vezes o pessoal me pergunta, não é paralisia facial,
tá? Foi esse processo do Graves. Então, esse é o objetivo. Para realizar um jejum prolongado, há que se fazer uma preparação, que nós fizemos. E aí eu conto para vocês, para fazer esse jejum prolongado, eu já tinha feito desse tempo 2 vezes antes. De 72 horas eu já fiz algumas vezes, nem sei quantas. De 48 horas já perdeu a graça, de 24 horas nem conto como jejum mais. Então, assim, é alguém que já está acostumado a fazer. O Altran, então, nem se fala. Juliana já fez jejum de 19 dias. Com finalidade médica específica. Pessoal, nada disso é moda, nada disso é brincadeira. Existe um aspecto de desafio de si mesmo aí, é óbvio que existe, o que é uma coisa bem interessante, saudável, tá? Você se desafiar a alcançar, mas existem motivos de saúde, tá? Metodologias, então assim, foi bom você falar nisso, Julinho, me deu a oportunidade de falar nisso? Não pensem realmente que vocês vão andar no trilho do outro. Pegar o que a Aline falou. Você estava de um jeito, veio às festas, saiu, depois volta pro jeito que você estava. Não inventa de agora mudar para um outro jeito. Não, primeiro volta para onde você está, para depois pensar, né, Aline? Em fazer algo diferente, né? De fazer algo fora do trilho, né? Exato. Não fica achando que você vai sair daqui para cá de qualquer jeito, não, que não é. Mas vai, continua, desculpa te interromper. Não, eu acho que é desse ponto aí a gente fechou, né? Então, assim, tava em que trilho? Volta primeiro para ele, né? Vai, volta direitinho, retoma o que você estava fazendo. Agora, se não estava fazendo nada, né? Vamos começar. Mas não queira novamente começar dando um salto maior que a perna. A gente vai começar novamente o que é possível. Vamos fazer primeiro o que é possível, vamos fazer o básico, entender qual é toda a sua problemática de situação, o que é que envolve, condições clínicas, de saúde, coisa e tal, para a gente ver questões emocionais, porque não esqueçam, né, não se enganem, pode ser até mais complicado do que simplesmente dizer assim, eu sou, vamos supor, a pessoa, os exames estão dizendo ali que está com resistência à insulina, tá, beleza, a pessoa entende isso. Mas as condições emocionais que fizeram com que ela ficasse resistente à insulina. Então, isso é muito mais difícil da gente trabalhar, até porque a gente ajuda, né? Porque tem que ter o psicólogo, tem que ir algumas vezes psiquiatra, porque as questões emocionais a gente não trata. Mas a gente entende. É algo que eu coloco lá, na conversa a gente já percebe. Então, assim, a gente tem que entender em que situação, qual é toda a problemática ali que está envolvida, e aí a gente determina por onde começar, caso a pessoa não esteja fazendo nada. Então, a partir daí, dar o pontapé inicial. Mas, como vai ser, de que forma, novamente, é quem está na minha frente, tá? Então, assim, a Elfinela, ela disse que trabalha com low carb, cetogênica, eu saí de lá comendo, sei lá, raiz, comendo... Tá, depende, tá? A Adolfo mesmo sempre fala, eu consigo botar cuscuz e a dieta ser low carb. Porque low carb não é determinado tipo do alimento, é a quantidade de carboidrato. Então, assim, pode não ser comida de verdade para alguns, mas para outros... Pode ser aquela bengalinha que temporariamente vai me ajudar a dar estabilidade emocional para a gente dar o próximo passo. Então, as coisas são construídas. A Thay falou aí, a Thaís, que ela fez um jejum de 14 horas, né? E ela sabe o que significa isso para ela. Só 14 horas, mas eu ouvi falar que jejum é para dizer. Ela sabe. Para ela, 14 horas... Tremenda vitória. Exato. Como tem pessoas que às vezes parar de fazer lanches. Eu comemoro, eu fiz, nossa, só tô tomando café, tomando café da manhã, almoçando e jantar. Eu comemoro, e as pessoas ficam assim, comemoro. Porque são pequenos jejuns. E aí, quando a gente está pegando esse assunto do jejum também, que as pessoas acham que tem que fazer 24, 48, não. Né? O jejum precisa ser construído. Como? Nutrindo. Então, eu atendi 2 pacientes querendo já fazer jejum e falei, não. Primeiro, a gente nutre, depois a gente vê qual é a resposta que o corpo vai dar.
que aí o jejum sendo construído, ele é mais natural, ele é mais fácil de seguir, né? Hoje, para mim, como para você 24, para mim 16 horas hoje também já não é mais jejum. Eu já percebo que meu corpo já está nem aí. Então a gente conversou, Tranquilo. né? Eu agora estou aumentando as horas, porque por objetivos também, quem me acompanha sabe. Específicos, Quem me exato. acompanha sabe de toda a minha bagagem dos últimos 2, 3 anos. Então, assim, é algo que eu preciso fazer por questões de saúde. É algo que meu organismo responde bem, e ainda tem isso, né? Meu organismo responde bem. Super bem, responde muito bem. Já não responde muito bem a uma cetogênica. Eu já percebo que o meu organismo já não aceita muito bem. Mas se eu tenho uma alimentação legal e associo com o jejum, meu organismo responde. Então, tudo isso a gente tem que avaliar. Então, vocês percebam que não tem receita de bolo e o caminho que a gente vai traçar, a gente primeiro tem que saber em que momento a pessoa está. Aí, a partir daí, a gente traça um caminho. E aí, assim, voltando, o caminho vai subir, descer, vai subir, descer. Então, você tem que se manter firme no seu objetivo, sabendo que essas caídas vão acontecer. Nós não somos robôs, né? A gente tem esses momentos, mas é saber voltar, é saber pensar a longo prazo, pequenas metas, uma coisa por vez. Então, assim, primeiro cuida disso, depois cuida daquilo. Mas a questão, assim, tem pessoas que não têm paciência. Então, essas pessoas vai ser aquela que, então se não é assim, eu não vou fazer nada. E perde a oportunidade de mudar. Desculpas, né? O pessoal tem coisas que elas apenas são. Eu gosto de falar isso, né? Que o que é, é. Então tem coisas que têm seus tempos. Oh, que coisa linda! Beijo do tio, meu anjinho. Agora a live começou. Demorou, mas começou agora. Viu? Muito obrigado. Até segunda. Beijão. Ela tá lá de Até. novo. Tá bom, ótimo. Vai ter sapato para segunda, né? Então tá bom. Certo, muito bom. Mas, pessoal, eu gosto de usar analogia, viu, Aline? Lembra quando a gente era criança? Que o professor levava a gente para aquele negócio de botar o feijãozinho no algodãozinho para ele crescer? E a gente ficava igual uns malucos, olhando toda hora para ver se tinha acontecido alguma coisa. Não tem jeito, pessoal. Vai levar aquela quantidade de dias e horas para aquilo acontecer. Então, da mesma maneira, se vocês querem se submeter a um processo de mudança que vai trazer benefício à saúde de vocês, ele vai levar uma quantidade de dias e horas, ou meses, ou o que for, e que vai variar de pessoa para pessoa. Não tem para onde correr. Também por isso, viu, Eline, eu fico insistindo com o pessoal parar de ficar se comparando uns com os outros, porque principalmente quando o paciente vem indicado para alguém, né, chega a ser engraçado, pessoal. Vem indicado para alguém que teve um tremendo resultado bom. Eu vim porque o fulana veio aqui e teve um excelente resultado. Eu falei, você viu o esforço que ela fez? Uhum. Eu sou insuportavelmente chato, mas por que eu faço isso, pessoal? Porque, na verdade, não adianta vocês estarem na mão da gente iludidos por um processo que seja quase um processo de marketing. Isso não funciona. Porque cada pessoa vai ser um trabalho. Então, assim, quando você chega no consultório, se eu atender 12 pessoas no dia, vão ser 12 trabalhos diferentes. Mas os 12, digamos, não acontece, mas digamos que os 12 vieram para emagrecer. São 12 trabalhos diferentes. Não tem jeito. E a gente vai ter que considerar cada um e vai ter que ter início, meio e fim para cada um de forma individual. Então não adianta ter pressa, não adianta ter agonia. E muito mais até, por favor, cuidado com o que vocês leem por aí, com o que vocês veem por aí. Finalmente lançada a injeção contra a obesidade. Putz, grila. Certo? Tá na moda, né? Agora modinha, todo mundo com essas canetinhas. Cuidado, pessoal, não é assim. Não, né? Como a gente fala, né? Eu não prescrevo, mas você sempre fala. São medicamentos fantásticos para quem precisa. Aquilo que a gente sempre fala. Medicamentos fantásticos para quem precisa. E quem precisa é muito menos gente do que quem usa. Só isso. Porque, pessoal, nenhum remédio, nenhuma técnica, nenhuma reza, nada vai fazer por vocês o que vocês têm que fazer. Não esqueçam disso. Pessoal intransferível muito mais do que cartão de crédito. Tá? Só vai funcionar se você fizer.
Ou você muda, ou nada vai te mudar. Ponto. Isso não é opinião do Adolfo, isso não é opinião de Aline. Isso é a realidade da vida. Tá? Então é importante que vocês foquem nisso. Não esqueçam que o protagonismo é pleno, especialmente quando a gente está falando em mudar a vida para uma forma mais saudável de viver. E não esquecer, né? Além do protagonismo, não ser iludido com essas promessas de resultados rápidos. Então, assim, as pessoas dizem, não, em X tempo, a gente não tem esse poder. Não tem, a gente não tem. Como é que eu vou dizer para você que daqui um mês você vai emagrecer X quilos? Não tenho como. Não tenho como. Eu não sei. A gente não sabe, principalmente quando você está ali com a pessoa na primeira vez, a gente não sabe. Depois que a gente já conhece, já vai trabalhando, a gente já tem uma noção. Se com aquela pessoa é mais rápido, se com aquela pessoa é mais devagar. Eu já tive paciente que com um mês, a pessoa perder 5 quilos, 5, 6 quilos e voltar sem que eu não reconhecer. Isso acontece, mas não é regra. É muito, muito menos, gente. Tem uma paciente minha que ela está para voltar agora. E quando ela voltou, ela teve a primeira vez, quando ela voltou, eu fiz, gente do céu. Aí eu fiquei tão curiosa, normalmente no retorno eu não faço avaliação física. Eu fiz a dela, porque eu fiquei curiosa. Que perda foi essa? A gente fez novamente, realmente ela tinha emagrecido. Não tinha sido só perda de peso, não, ela emagreceu. Então, assim, isso acontece. E por conta de pessoas iguais a ela, eu atendi um ano passado também, as pessoas vinham, como você falou, começaram a vir. Não, porque fulana fez isso, eu vi fulana, ela está maravilhosa, ela disse que veio aqui, sei o que, eu fiz. O que foi que ela tomou? O que foi que... A pergunta não é nem o que foi que ela tomou, você prescreveu o que para ela? Você passou o que para ela? Você passou o que para ela? Porque eu conheço fulana e ela nunca teve esse resultado, ela já andava para outras nutris e outras, sempre foi. Aí eu fiz, bom, o que as outras nutris fizeram eu não sei. Só sei que dessa vez o trabalho que eu fiz com ela foi esse, e ela fez. Passei nada. Passei nada. Você vê, né? Ela fez, ela realizou. Em casa, ela pegou comida, como Thaís falou, ela fez. E era uma pessoa assim, nossa, até hoje. E até hoje, ela já recebeu alta, né? Até hoje, eu acompanho ela aqui nas redes sociais, ela está do mesmo jeito. Autoestima, e botou logo um siliconão nos peitos, ficou logo bonitona, ela tinha muito peso, perdeu bastante peso, aí ficou flácida, fez a lipo dela, massa, ela fez as correções que ela queria e tá tudo certo, né? Mas ela já tinha feito o trabalho, o dever de casa ela já tinha feito, né? Isso aí foi só consequência, novamente. Então, assim, e sempre vai, você é chato nas coisas, eu sou chato em outras. O básico. Olinha, a gente tá ficando velho, que a gente tá ficando chato repetindo as coisas. Aqueles velhos gaga. Gente, não tem. Porque eu tô tomando chá. Eu fico nessa conversa. Acaba que atrai, né? Tá no metrô, você tá ouvindo. Você tá na fila do... Não é possível. Não, porque esse chá aqui, ó, eu vi, ó. Você mistura esse... Ave Maria, eu vi uma... E pior é quando fala. Eu vi uma nutri ensinando a receita de chás. Isso aí, a espinha chega, sabe? Dá aquele... Você faz assim, ó, comecei a tomar, menina, já foram 5 quilos. Eu fiz, puxa, quilos. Eu falo para todo mundo, usa a minha dieta da amputação, que é mais rápido. Né? No meu dia, da meia hora. Uma perna pesa 15% do seu peso. Então, você arrancar uma perna, já perde 15% do seu peso. Né? Na hora. Aline, eu gostei, depois do jejum de 5 dias, aí teve um paciente novo que chegou para mim e fez, Dolfo, poxa, então eu posso fazer um jejum de 5 dias também? Eu falei, pode. Ele fez, pois será que eu vou passar mal? Eu falei, provavelmente. Aí ele fez, então como é que você disse que eu posso? Eu falei, não, você pode, não tem problema, você pode, mas você vai passar mal. Porque não é. Poder não é assim. Pode, não poder deve. Você pode. Eu não posso lhe proibir, não sou seu pai. É assim mesmo, viu, pessoal, que ele fala. É assim, dessa jeito. É a parte mais divertida. É quando vem essas perguntas assim, doutor, eu vou morrer? Eu vai. Como assim, doutor? Não, todo mundo morre. Eu nunca vi ninguém não morrer. Só precisa ser agora. Tá com pressa? Perfeito. É isso Ai, mesmo. filha. Mas quer ver? Vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque a gente já está chegando no tempo já tem 57 minutos. Mas olha só,
Eu acho, Lini, que o mais importante de tudo que a gente falou aqui foi quando você falou sobre sair do trilho e voltar para o trilho. Então, primeiro ponto, pessoal, volta para onde você estava, tanto quanto você puder. Segundo ponto, quer andar mais, quer fazer diferente? Acha um motivo. E de preferência, acha um profissional para te orientar. Tá? Fazer as coisas à toa tem um efeito, às vezes, complicado. Porque tem gente que é capaz e consegue fazer sozinho, estuda, sabe, dá uma sorte, às vezes, de achar um canal legal e tal. Acontece, tá? Eu conheço alguns. Mas não é a regra. A regra é muito mais vocês tentarem sozinhos e quebrarem a cara. Isso leva vocês a uma frustração. Isso leva vocês a achar que uma metodologia não é boa, quando às vezes ela é boa. Né? Porque muitas vezes, quando você não é especialista no assunto, você pode não saber avaliar o resultado. Então a Aline passa por isso, eu também. Um paciente que chega no meio do caminho e fala, não estou vendo bom resultado para mim. Aí eu pergunto, você sabe como é que avalia o resultado? E quase 100% das vezes não. Porque aquela coisa, né? Se você estiver procurando laranjas no meio de um monte de bananas, você não vai achar. Entendeu? E se você só quer laranja, você pode ter uma tonelada de bananas, não vai te adiantar. Mas é porque você está procurando aquele específico e de repente você precisava apenas de uma fruta e você poderia ter resolvido com aquelas bananas. Né? Então é importante ter essa ideia de que muitas vezes o profissional vai ajudar vocês também a interpretar se o resultado é bom. Cuidado com as convicções. E muito cuidado quando vocês encontrarem pessoas muito cheias de certezas. Hoje em dia, o que mais me aterroriza na área de saúde é o pessoal com excesso de certezas, sabe? Os com excesso de dúvidas não me assustam tanto. Os com excesso de certezas me assustam bastante. Então, acho que com essas dicas assim, dá para voltar para o trilho, né? E aí eu coloco uma cereja no bolo, Soline, uma última coisa. Para o próximo feriado, que vocês forem participar e ter folgas e tudo mais, reflitam direitinho se sair da sua rotina alimentar é realmente tão bom e tão bacana e tão importante. Porque às vezes você já vai começar a perceber que não é tanto, sabe? Você quer ver, Aline? Você lembra que eu fui para Gramado com a Leca, com minha filha, né, no passado? Ali em dezembro. Interessante. Eu fugi muito menos da alimentação correta do que eu imaginava. Porque eu estava muito mais interessado em curtir as coisas, as paisagens, os passeios e tal. E aquela coisa de comer bobagem já não foi tão sedutora. Então é uma reflexão que eu deixo aí para vocês fazerem para os próximos feriados, né? Tem uma dúvida aí, ó. Olha. Boa, uma dúvida. Tem melhor horário para jejum? Pergunto porque já estou adaptada a pular o café da manhã. Mas fui no Nutrifuncional e pediu para mudar o jejum para após o almoço, porque é melhor para a mulher. O que você acha, Aline? Eu não sei dessa referência. Que é melhor para a Também mulher não. pular o almoço. Eu acho que eu sempre vou para aquilo. O café da manhã, porque é algo mais corriqueiro, é o mais, né, o que a gente mais vê. Mas, assim, eu tenho pacientes que... Aí eu vou muito do paciente. Eu tenho pacientes que pulam o almoço porque, para ele, aquela refeição não é uma refeição que faz... Aquela pessoa que sente apetite de manhã, então come e quer fazer jejum e aí pula o almoço por questão de trabalho. Muito, assim, paciente... Muito... eu atendi muitos médicos que entram em sala de cirurgia e aí, por questão de entrar na cirurgia... Sair para comer era um transtorno, porque tem que se lavar todos. Então, reforçava o café da manhã, entrava em cirurgia até o final do dia, aí aproveitava para ir embora, só comia de noite. Tenho pacientes que café à noite, chega em casa cansado, Aline, eu não sinto fome, eu faço ali. Então, agora, por ser mulher, essa coisa assim, por ser mulher, não sei. Eu não sei. Não conheço. Eu vou aproveitar essa fala dela. Muito obrigado pela sua pergunta, viu? Eu não sei dessa distinção, tá?
A Aline sabe que eu trabalho muito com o jejum matinal, porque a Uhum. rigor, comer de manhã é o momento menos fisiológico para comer. Mas eu concordo com a Aline, a gente precisa adaptar isso à realidade de cada um. Então, pessoal, é aquela coisa que hoje é clichê, mas que se não fosse bom não era clichê, né? Feito é melhor do que perfeito. Então a gente vai adaptar de acordo. E realmente, essa informação sobre ser melhor para a mulher eu também não sei, tá? E não imagino por que isso seria melhor para a mulher, Também eu não não sei dizer. entendo. Mas aí não sei, ou seja, estou admitindo a minha ignorância, não estou dizendo que não seja verdade, eu não sei, tá? Nós É. dois. Então, somos dois. Então, mas boa sua pergunta e ainda fico com essa ideia de adaptar para cada um de acordo. E se você não se adaptou com essa forma, talvez seja o ideal mudar para outra, né? Mudar para uma outra maneira que Exato. você possa se adaptar. Acho mais legal. Eu acho que ainda mais quando a gente fala do jejum, eu sempre vou bater naquilo que seja mais confortável. Sempre vou bater. Principalmente se para você começar, né? Ainda mais se você depois quiser fazer jejuns mais longos, você tem que começar com algo que seja confortável para você. Então, eu desde quando me entendo por gente, café da manhã é uma coisa que realmente para mim era forçado. Me forçavam a comer de manhã. Então, para mim, comer de manhã não é algo importante. É aquela coisa que para mim passa mesmo. O almoço para mim seria, assim, eu me programo, às vezes, no dia de segunda-feira mesmo, eu fico, né? Mas a gente se prepara, toda se prepara e meu organismo já tá adaptado, mas é um horário. De noite eu já também não gosto muito de comer, eu gosto de comer o almoço. Eu gosto do almoço. Os alimentos do almoço, né? Vegetais, uma boa carne, eu gosto disso. Então, assim, eu comendo bem no almoço, de noite, se também não tiver, não tá me dizendo muita coisa. Hoje eu almocei bem, se você tivesse lá hoje, você ia ver. Pois Hoje é. eu comi foi uma marretinha, hoje meio-dia, eu comi Foi, direitinho. Maria. Mas olha, a Andréa Maciel, a pasta de amendoim é recomendável? Eu Mas é gosto. recomendável para Assim, não tenho nada bom, contra, sim. não. Não tenho nada Mas contra. para o que Para o que especificamente? específico? Assim, mas assim, sem açúcar, né, a integral, eu acho que é uma estratégia, né, interessante até para fazer algumas receitas, para fazer Não, eu algumas quero borondinas. amendocrem. Você lembra de amendocrem? Lembro. Doce até o fim da vida. Chegava a Ai, arder aqui. gostoso. Lembro. Parecia uma paçoquita em pasta, né? Era. É, A gente é velho, viu? Amendocrem. Jogue aí no. O pessoal mais novo, joga aí no Google, vocês vão ver o que era. olha, a Gleide fez uma pergunta super importante. Gosto muito de fazer jejum, mas estou querendo ganhar massa magra. O jejum atrapalha? Olha, Gleide, sim e não, tá? Vamos lá. Existe uma lenda, né, de dizer para vocês que você só ganha massa magra se você comer carbo. Isso não é verdade. Músculo não é composto por carboidrato, músculo é composto por proteína. Você precisa, não somente, gordura também. Você precisa comer comida, tá? Então vamos lá, primeiro ponto. Mas é mais fácil dar volume à musculatura usando carbo, por exemplo. Porque você vai encher o músculo de glicogênio e água. Isso é importante ou não? Depende. Tem pessoas que querem um resultado estético mais rápido, elas querem esse volume. Tem pessoas que vão trabalhar com isso de alguma forma para fotografia, para modelo, até para o esporte do fisiculturismo. Para essas pessoas, talvez seja muito importante, eu sei que em alguns momentos, usar esse carboidrato. E para essas pessoas fazer jejuns assim, talvez não seja interessante. Agora, não quer dizer que uma pessoa que não esteja sob qualquer um desses objetivos, ela não possa fazer jejum e ganhar massa. O que talvez você não perceba tão rápido é o ganho do volume a olhos vistos. Mas eu vou ensinar uma coisa para vocês. A melhor maneira de perceber ganho de massa muscular não é volume. É primeiro densidade, é ficar durinho. Não é ficar grande. É ficar durinho. E a segunda é o ganho funcional. Força, resistência, capacidade de execução do exercício. Recuperação mais rápida, com menos dor. É aí que vocês têm que estar de olho. Então, quando vocês forem pensar no ganho muscular, pessoal, não fiquem preocupados com o volume, nem tanto com o peso, inclusive. A ideia não é essa. Observem que vocês estão ganhando unidades contráteis funcionais. Que quanto mais
maior a quantidade por centímetro cúbico, maior vai ser sua força, mais vai render o seu trabalho muscular. Se vocês olharem para esse lado, vocês vão estar vendo o real ganho muscular importante, né? E aí realmente você pode jejuar? Pode, mas jejuando vai ficar mais difícil você bater, por exemplo, a meta proteica. Você vai lá, a Parinha vai querer botar você com 1,6, 1,8 gramas de proteína por quilo de peso. Jejuando, mesmo que você faça uma refeição por dia, para você botar isso tudo para dentro de uma refeição por dia, vai ser complexo, tá? Então, talvez não seja a estratégia mais fácil ou mais adequada para o momento, mas é possível? É. O que você acha, Aline? Falei muito. Não, isso aí é tudo, com certeza. Concordo com tudo que você falou. E aí só tenho mais observação, né? Pegando esse gancho do jejum, jejum também não faz perder massa magra, que é outra lenda também, que as pessoas falam, né? Ah, não vou fazer jejum não, porque senão eu vou perder massa magra. Se você come direitinho, né? Se nas horas que você tem ali para se alimentar, você tem um aporte adequado de proteína e um treino, você realmente treina, você não vai perder massa magra. Você pode não ter todo esse ganho que a Adolfo falou aí, de volume, de tudo isso, mas perder, corpo não é burro, não. Corpo não é burro, ele tem tanta coisa para jogar fora, ele não vai jogar músculo, não. Não vai jogar. Os músculos, não vai. Nem os neurônios, tá? Nem os neurônios. Nem os neurônios. Tá? Então a Liane fez uma pergunta importante. Vou jogar essa para você, depois eu completo. O jejum é importante para quem quer eliminar peso rapidamente? A gente estava conversando na estante, eu estava atendendo ela na estante. Como a gente falou, né? O jejum é uma ferramenta muito boa, não só para o emagrecimento, ajuda muito no emagrecimento, mas antes disso ajuda em tantas outras coisas, né? Também no emagrecimento. Mas, novamente, tem que ser construído. Não é de repente, porque você viu a gente falando aqui, e a partir de amanhã, a partir da manhã eu vou fazer jejum. É como você falou, vai passar mal? Vai passar mal. Né? Se não está adaptado, se você não construiu esse caminho, vai ser sofrido, vai ter efeito colateral, você vai passar mal, você vai... Tanta coisa que pode acontecer, né? Os efeitos são variados, de uma dor de cabeça, uma irritabilidade, se a pessoa tiver problema com compulsão, pode, né, dar o revertério ali, a pessoa e de repente, joga tudo para cima e vai comer o mundo. Então, assim, tem que ser orientado e construído. Eu acho que não tem como dar errado. Mas, com certeza, senão eu não trabalharia tanto com jejum, né? Serve para tanta coisa, inclusive para emagrecer. Maria. Eu que sei. Não, né? É fantástico isso, né? Pois, justamente. Mas você vê, Aline, acho legal isso. Você falou uma coisa bacana, serve para tanta coisa, inclusive emagrecer. Que justamente, pessoal, o que muitas vezes é colocado como primeiro fator não é o primeiro fator. Então, assim, o jejum é ferramenta terapêutica. Tanto que a gente chama de jejum terapêutico, né? Tem finalidade terapêutica. Então é o quê? Promover tratamento de algo, né? Por que o jejum pode ser útil para emagrecer? Porque o jejum ajuda, por exemplo, a tirar a gula. Isso é muito bom. Super bacana, tá? Por quê? Porque um jejum mais prolongado vai colocar você em cetose por mais tempo. Isso pode ser útil no emagrecimento? Pode. Quer dizer que você emagrece porque fez jejum? Não. Não é isso, tá? O jejum é uma etapa e uma ferramenta para que a gente possa modular os sistemas de uma forma a tornar mais fácil ou menos difícil, né? Você realizar o tratamento que vai te levar ao emagrecimento. E tem uma observação. Então é por aí. Finaliza. Já tem uma observação. Mais importante do que você fazer o jejum é o que você come. Porque não adianta você fazer 24 horas de jejum e encerrar o jejum comendo pizza. E passar nem comendo talento branco com recheio de opereta. Então, assim, jejum não tem que ser punitivo, jejum não tem que ser sofrido, e jejum não tem que ser assim, não é porque eu comi ontem uma bagaceira de coisa e hoje eu vou fazer, né, compensatório, vou compensar fazendo jejum. E
se você faz 16, 18, 20, 12 horas de jejum, o importante é, nas horas que você come, o que é que você come. Isso que vai tornar o processo mais fácil ou mais difícil, né? E isso é que vai te preparar para fazer, é que vai determinar se você vai conseguir fazer mais ou menos horas de jejum. Por isso que eu falo de construção. A partir do momento que você se nutre, né? Na semana passada que vocês estavam no jejum, que eu não ia fazer jejum de 24, acabou acontecendo, a Juju colocou justamente isso, né? Uma postagem lá, né? A densidade nutricional. Então, como a gente tem uma alimentação densa, né, nutricionalmente falando, isso me permitiu que a coisa fosse fluir. Eu treinei, final da tarde, já praticamente com 21 horas, 22 horas de jejum. Ainda fui fazer minha janta, já lá para 24 foi que hora fui comer para encerrar, porque eu não sei, né? Eu ia dormir, enfim. Eu acho assim, foi até um pouquinho covarde nesse dia. Eu poderia ter deixado, né? Eu depois falei assim, poderia ter deixado, né? Para ver o que isso ia dar, né? Mas enfim, da próxima eu observo, Aline, porque estava tranquila. fantástico, fantástico. Você colocou um negócio importante, porque, por exemplo, hoje eu falei o quê? Que eu almocei direitinho, né? Então, hoje eu saí daqui em jejum de manhã, chegou ao meio-dia, eu almocei direitinho mesmo, todinho dentro ali das nossas premissas, né? No sentido praticamente cetogênico. E eu passei a tarde inteira sem comer nada. Eu estou aqui total e exercitamente satisfeito. São 8h20. 9 horas eu vou começar a mentoria, vai acabar lá para as 11. E é muito provável que eu não coma mais nada hoje. Só que, pessoal, isso não é um esforço. Isso é uma situação onde quando você aplica, e foi muito bom que a Juju publicou isso, você tem razão, e você lembrar disso agora é fundamental, quando a gente aplica alimentos de alta densidade nutricional, o seu corpo está nutrido, certo? Se o corpo está nutrido, a chance dele chamar mais comida é menor. Então, como é que você nutre o corpo? Com alimentos de alta densidade nutricional. Como é que você desnutre o corpo? Com alimentos de baixa densidade nutricional. Então, eu vou comer uma maçaroca de pão ou de macarrão, com um monte de vegetais que eu vou conseguir aproveitar poucos nutrientes, e sem quase nada de origem animal. E ainda tem colega nosso, né, Aline, seu e meu, que vem dizer que são pratos coloridos ricos em nutrientes, né? Eu não vou falar palavrão hoje, eu estou me segurando para não falar palavrão, que ontem na live com o Renato a gente falou um monte. Oh, imagino, mas eu assim, não assisti não, eu estava em reunião, mas imagino, vocês dois. mas já publiquei no YouTube. Pessoal, falar nisso, olha, quem ainda não viu o canal do YouTube, Medicina de Atitude, tá lá o canal do YouTube, tá? As lives daqui eu tô aos pouquinhos subindo elas para lá. Quem puder ir lá se inscrever me ajuda muito. Oi, Lili! Quem puder ir lá se inscrever me ajuda muito. Quem puder assistir os materiais que estão lá, que eu tenho certeza que tem material lá que vocês não assistiram ainda, vocês também me ajudam muito. Então, por favor, quem puder, estou pedindo mesmo. Quem puder vai lá, se inscreve, assiste algumas coisas, que vai estar me ajudando muito, muitão também, tá bom? Porque em breve eu e a Aline também vamos estar fazendo live no YouTube, usando outros recursos, podendo passar um slide, né? Podendo fazer um negócio mais bacana, mais informativo até para vocês. Imagina, pessoal, a gente dando uma live sobre jejum, colocando slides, mostrando figuras, mostrando, né, o trato digestório. Não vai ser muito mais bacana? Então, se vocês puderem, se inscrevam lá, Medicina de Atitude é o nome do canal. E Medicina de Atitude, tá? Medicina de Atitude. Tem minha cara de paspalho lá, assim, com o bracinho cruzado, vocês vão saber que sou eu, tudo azul, assim, que eu adoro azul. Então, vocês se inscrevendo lá, eu agradeço, assistindo, porque a gente tem que ter o número de inscritos, o número de horas, para poder a gente monetizar o canal e ter acesso a outros recursos. Então, eu peço a vocês essa ajuda, muito obrigado. Tá? Mas então, voltando. O curso que você vai dar, que eu postei até outro dia, é para profissional ou não? É para todo mundo? Vamos lá. Vai ter uma aulinha em fevereiro. O nome da aula é Por que você não emagrece? É uma aulinha baratinho que o pessoal do MTC me chamou para fazer essa aula para explicar para as pessoas por que você não emagrece. Que linha é interessante, né? Tem tantos motivos. Então,
eu vou fazer essa aulinha lá. E curso mesmo, a gente vai ter a turma 2 do curso de prescrição ortomolecular na estética, né? Que é a mentoria de hoje. Daqui a pouco, 9 horas, tá? A aula é aberta, não é só para profissional, não, é para todo mundo. Não, essa aula é mais para todo mundo. Então, essa aula é mais para os pacientes, não é tanto para profissional. Apesar de que o profissional que assistir vai ter proveito também. Mas, assim, é mais feita mesmo para os pacientes. Então, quem quiser depois, olha aí no perfil, tá em algum lugar e toda hora eu estou postando. Eu também vou Pode sim, tá, vocês podem assistir. Obrigado, Lin. E assim, esse ano a gente vai fazer um monte de coisa. Inclusive eu e você temos um produto para lançar esse ano. Vamos ver se depois do carnaval, quem sabe, a gente consegue colocar. Consegue. É porque agora não adianta. Tudo agora é depois do carnaval. Não tem jeito, a não ser o que já vinha andando, a gente consegue andar. Mas coisas novas é depois do carnaval. E a gente vai lançar o nosso também. Então, pessoal, pronto, fiz todo meus marketing já, né? Pronto, perfeito. Eu acho que foi, né? Eu acho que essa questão da alimentação, do voltar, eu acho que se a gente tiver que resumir tudo, voltar para onde estava. Né? Exatamente. Voltar pelo menos, é o primeiro passo. É o primeiro. Né? Voltar para o trilho que estava. Se não estava em nenhum trilho, procure o seu trilho. E comece a precisando, procura um profissional para te ajudar. Pessoal, com certeza. Faz uma diferença muito grande. Só vou falar isso para fechar. Porque assim, olha só, muitas vezes vocês acreditam que entendem o que está acontecendo com vocês. Só que, olha só, em 564 a.C., enquanto Confúcio descia a face norte da Montanha do Sul, no inverno, ele dizia: quem está na merda não sente o cheiro. Então, assim, pessoal, o que eu quero dizer com isso? Você sempre vai ter muita dificuldade em se autoavaliar. Qualquer um de nós vai ter essa dificuldade, tá? Então, eu quero que vocês pensem no seguinte, é muito mais legal quando você tem um profissional para poder te avaliar, opinar sobre como você está, e daí, então, te ajudar a desenhar juntos uma estratégia. Então, usem os serviços profissionais, pessoal. Vale a pena, é melhor, né? Ô, Lili, eu me segurei tanto hoje, a primeira bobagem maior que eu falo é essa. Mas é sério. Hoje eu estou comportado. Hoje, se minha mãe estivesse assistindo a live, estaria tranquila. Né? Então, pessoal, procurem auxílio profissional, tá? Sempre é bom, sempre é importante, tá? Ajuda, tá bom? Então é isso. É isso. Fia, vamos fechar? Vamos lá. Então tá. Pra semana, 1h20. Ou daqui 15 dias. Pra semana, filha. Pra semana. Depois a gente restabelece isso. Depois do carnaval, a gente vai estar com cronogramas novos, tudo reorganizado, né? Perfeito. E aí, eu não sei, pessoal, se a gente vai estar aqui todas as semanas, ou se a gente vai estar aqui uma semana, na outra semana a gente vai estar lá, ou se a gente vai estar aqui só de 15 em 15 mesmo, fazendo outras coisas em paralelo. Mas o importante é o seguinte, nós contamos com a presença de vocês, nós fazemos esse trabalho para vocês, tá? E agradeço muito a presença de vocês aqui, tá bom? Muito obrigado. E Aline, você mora no meu coração, sabe disso? A gente tá junto aqui, é um irmão que eu achei perdido aí, que a gente... Minha mãe e meu pai já adotou, então eu não tenho nem como mais dizer nada, né? Já tô eu fico feliz e lisonjeado, que eu amo vocês demais. Alguém perguntou se eu atendo online? Atendo sim, atendo online. Eu também. E especialidade, a Aline também atende online. Na verdade, não tem especialidade. Eu sou um clínico que se dedica à ortomolecular. E é isso. Né? Obrigada, Liane. Obrigada. Liane, eu também agradeço, Liane, por ter conhecido essa Nutri. Viu? Quem me fez conhecer essa Nutri foi uma coisa chamada low carb. Mas quem não viu essa história, outro dia a gente conta. Outro dia a gente conta. Boa noite. Beijo. Boa noite, Dolfo. Até segunda. Beijo, até. Tchau.